Eu tive uma impressão que os Estados Unidos estão criando um novo tipo de operação Manhattan, desenvolvendo novos equipamentos militares e estão usando a questão ufológica como uma distração. Né? Ah, isso eu tenho certeza. Então, a gente concorda plenamente. Tem certeza absoluta disso, cara. Porque eu creio que uma parte desses novos equipamentos estão relacionados a aeronaves de plataformas exóticas, né? É como se fosse o bombardeiro B-2, aquele B-2 Stealth Bomber, só que muito mais evoluídos, né? É isso. Que tem uma propulsão diferente, que tem um sistema... Por exemplo, eles pegam uma aeronave dessa que é um triângulo, que se assemelha muito a um OVNI. Sim. Aí joga uma bomba lá em Moscou e volta. Aí o Putin vai falar, você tá me bombardeando? Eu falo, não, foram os alienígenas, não fui eu não. Eles têm a desculpa pronta, né, cara? Aí os alienígenas, pera aí, não fui eu não. Não, isso é muito interessante, até pra explicar pro pessoal, porque essa nave triangular, ou em forma de delta... É não tripulável, né? É a maneira de você criar uma nave que desfaça o radar, né? Total. Ou se seu o formato delta, né? Pelo design, né? E boa parte dos relatos são de naves triangulares. Triangulares, né? Com certeza. Então uma coisa dá muito match com a outra, né? Nessa história A gente tem alguns engenheiros que disseram que trabalharam nesses projetos, né? Um desses caras é um cara que chama Edgar Fouché. Então ele diz que trabalhou num projeto... Os vídeos estão no YouTube aí, pra quem quiser assistir. Ele diz que trabalhou com essas aeronaves e ela é a evolução do Black Manta, né? O bombardeiro B-2, né? Tá. E aí você tem uma aeronave que é a B-2 é da Northrop Grumman, né? Isso. A Northrop Grumman teria feito essa... oficialmente é uma aeronave teórica, né? Que é o TR-3B. TR-3B. É. Isso aí. E eu falo TR-3B e a galera me xinga. Sim, toda vez, cara. Eu já filmei um TR-3B, pô. Ah, é? Já. Olha aí, galera. Aí. Toma ali. Viu? Filmei em Aparecida, né? E depois eu descobri que tinha várias filmagens. Eu me arrependi de não ter parado o carro pra filmar melhor. Olha aí. Na verdade, quem filmou foi minha esposa, porque eu tava dirigindo. Deixa eu dar o crédito pra ela. Agora, o mais interessante nisso, que aí tem muito a ver com o que o Daniel estuda e publica e tudo mais, é você descobrir a quantidade de coisa secreta que tem dentro do próprio governo americano que eles nem sabem que existe. Exato, que é compartimentalizado, né? Porque eu não sei se você viu nesse dia da audiência pública, antes de começar, apareceu um documento de 11 páginas de um projeto chamado Imaculada Constelação. Sensacional. Que ninguém sabia o que era aquilo, cara. A mulher lá que tava presidindo a audiência, ela falou que foi pega de surpresa, Aí vocês quebraram minhas pernas, né? Cara, e aí você vê que dentro do... E aí, é aquele lance, cara. Como que não abre dúvida pra que tem um monte de coisa escondida? Sim. Se tem programas dentro do próprio programa secreto que os caras não sabem, cara. É o secreto dentro do secreto, dentro do secreto, É isso, né? Então, um cara que eu acompanho muito, que também ficou surpreso com a Imaculada Constelação, a Constelação Imaculada, Immaculate Constellation, foi o Eric Weinstein. Não sei se você já ouviu falando desse cara. Sim. Né, que ele era diretor do Thiel Capital, né? Do fundo do Peter Thiel. Ele falou, cara, eu tentei pesquisar de todas as formas e não consegui achar nenhum documento. Aí o Michael Schellenberger vem e traz o Imaculada Constelação. Ele falou, aí sim, parabéns, achou alguma coisa. Apesar de que ele conversou, o Eric Weinstein conversou recentemente. Ele era um debunker de ufologia, hoje ele tá mais aberto a essa questão militar, né? Inclusive tem aquela história do MyLab, né? Que é Military Abductions, né? Que é abduções militares, né? Que os militares sequestram alguém, faz os experimentos, o cara devolve e implanta uma memória falsa que ele foi abduzido, né? Porque no MIB tem isso, né? Às vezes. Igual o MIB, exatamente. MIB, é isso aí. MIB é inspirada em fatos reais, né? Então, o que eu acho interessante é a gente perceber que quando a gente fala de, teoricamente, aeronaves alienígenas, elas têm uma propulsão que é exótica, né? Como é que ela se movimenta dessa forma, né? O que tem de tecnologia ali? Não tem exaustão de gás, né? Não tem registro térmico, né? Você não vê um registro ali de... Exatamente, de exaustão e tal, como o caso do Tic Tac lá do USS Nimitz, né? Não tinha registro nenhum, né? O Tic Tac foi 2003, saiu só em 2017 no New York Times, tudo né? 2003, 2004, isso. Viram a olho nu e viram no radar e tem filmado, né? Poxa, né? Um troço num formato tic-tac, não tinha propulsão, não tinha sinal de calor, né? Não, entrava na água, saía, sumia, aparecia. E aí todo mundo, nossa, aí o New York Times, né? Caramba, são os UAP, né? Fenômeno aéreo não identificado. Agora mudou pra anômalo. Anômalo. O Stephen Greer, ele falou, é muita loucura o que ele disse também, mas ele disse, isso é tudo palhaçada.
parada. O tal do Tic Tac é uma aeronave da Lockheed Martin de 1967. Caramba, eu falei, pô, cara. em 67 eles já tinham isso, imagina 2025, maluco. Ah, mas eles não tinham aquela famosa Valkyrie? Sim, né? sim. Na década de 50, né? 50, a Valkyrie, né? É. Pra quem não sabe que a Valkyrie foi um avião supersônico feito pelos Estados Unidos, que a ideia era pôr bomba atômica nele, ele ia pra rapidão, Rússia, soltava a bomba e voltava antes dos caras saberem que eles tinham ido. Exato. Não, é incrível, né? Essa parte da história secreta da aviação. Eu gosto demais disso, tanto que eu peguei a história do Glenn Martin, né? Que depois virou Glenn Martin Company, depois Martin Marietta Company, depois Lockheed Martin, né? E a história, quando você olha as aeronaves que esse cara fabricava na década de 30, é coisa, você olha assim, cara, design contemporâneo, é muito à frente do tempo, né? E eu acho que aí, cada vez mais, eles foram ficando projetos do Shadow Projects, né? Com projetos certeza. ocultos, Com certeza. Eu falei, caramba, meu irmão, eu não duvido que esses caras têm coisa assim. Você vai lembrar melhor que eu, se você voltar atrás, você volta na década de 80, o Ronald Reagan com a Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, lembro. Que ele tem satélites aí que a gente não sabe nem o que é. Sim. A Rússia tem coisa que também a gente não faz nem ideia. A Rússia lança toda semana uns 3 foguetes com satélite que a gente não faz ideia. Esse projeto Guerra nas Estrelas do Reagan era sério mesmo. Era sério. É porque eu lembro que alguns caras falavam, isso é bobeira, ele só tá inventando isso pra obrigar a Rússia a gastar dinheiro com isso também e quebrar. Não, era um negócio, eles tinham mesmo. Era do NRO, do National Reconnaissance Office, entendi. De lá. Entendi. E o mais legal é o seguinte, agora, depois de muitos anos, estão saindo quais são os satélites que estão. E satélites gigantescos, coisa que a gente não fazia nem ideia. Entendi. Que tá aí no espaço aí vigiando a gente, ou sei lá, fazendo o quê, entendeu? Sim, sim. E aí vem o Putin com aquele negócio, posso ter uma arma nuclear no espaço. Poder até ele pode. Sim. Entendeu? E a China, o que ela faz também? Então, assim, tem um outro cenário que vai se desenhando. Isso, eu acho que os documentos e os projetos mais sigilosos hoje estão nessa área, né? Não é só o governo, né, que tem coisas secretas, né? As empresas, grandes empresas americanas, têm departamentos que você... Sim. Né? A Boeing tem a Boeing Phantom Works, né? Isso. A Northrop Grumman tem a área reservada também. Eu acho estranho porque às vezes você vê entrevistas com o pessoal do Pentágono, eles falam, a melhor aeronave que a gente tem é o B-2. Só que o B-2 foi apresentado ao mundo, acho que em 94, mas é um projeto do final dos anos 70, né? Isso aí. Você fala, cara, o mais avançado que você tem de 94, com certeza você tem coisa mais avançada e você não quer mostrar, né? Porque é classificado, né? Exatamente. Então eu chamo esse detalhe aí, esse engano, esse diversionismo, para usar um termo, né, militar, que é desviar a atenção para outro lugar, eu chamo de Operação OVNI. E aí eu nesse artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo e virou um capítulo do livro A Beira do Abismo, eu coloquei lá, sinto o cheiro de Projeto Manhattan 2.0, né? Entendi. E aí eu escrevi em 2021. Em 2023 o Eric Weinstein foi no Joe Rogan e ele falou isso, eu acho que tá tendo um outro Projeto Manhattan. Eu falei, caramba, eu tive esse insight também. Olha aí. Então o que eu acho que tá acontecendo, me inspirando um pouco no que o Eric Weinstein fala. Eles estão desenvolvendo essas novas aeronaves, a Space Force está colocando algum tipo de equipamento lá no espaço. Pela NRO, né? Com certeza. E a SpaceX está ajudando, né? Porque tá lá com os caras, a SpaceX é um defense contractor também, assim como a Northrop Grumman, né? Com a ULA, né? Com certeza. Então, a gente tem que entender que Musk e SpaceX também são defense contractors, né? E eles estão se preparando para uma possibilidade de um terceiro grande conflito mundial, né? Então, assim, voltando na Segunda Guerra Mundial, usando como referência, a gente viu que, por exemplo, o desembarque na Normandia, o famoso dia D, que na verdade é Operation Overlord, né? Operação Overlord. A Operação Overlord, ela só deu certo, que era a operação verdadeira, porque eles criaram uma operação falsa. Sim, a operação falsa. Aqueles tanques de infláveis, né? Isso mesmo, então, a operação falsa, o guarda-chuva chamava Operation Bodyguard, né? Que o nome é bem sugestivo, né? A Bodyguard é falsa porque ela tá protegendo como guarda-costas da Overlord, né? E embaixo da Operação Bodyguard, você tinha a Operação Fortitude Norte. Fortitude Norte era que eles... a gente vai invadir pela Noruega. Aí tem aquele filme, série, né? Que eles pegaram um indigente, o cadáver, botaram uma roupa de tenente-coronel da Força Britânica, jogaram no mar cheio de documento, né? Perto ali dos alemães. Os alemães achamos documentos aqui, eles vão nos invadir. Eles estão querendo nos invadir pela Noruega. E foi todo mundo pra Noruega. Pra lá. Então, assim... Agora, engraçado, né, cara? Como que
que a Alemanha foi enganada tão facilmente terrível, assim, né? Como é que os caras caem num papo furado desse, né? Mas daí... Foi o cavalo de Troia, a versão 2.0. Exato. Então, aí, qual que é o conceito? Inventar uma mentira para proteger uma verdade, ou inventar uma operação falsa para proteger uma operação verdadeira. Inventaram uma mentira em prol de um bem maior. Certo. Uma grande mentira em prol de um bem maior. Qual que é a grande mentira? Iremos invadir pela Noruega, invadimos pela Normandia. Qual o bem maior? Vencer Hitler, ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu olho a questão OVNI, eu acho que é isso. Uma grande mentira para um bem maior, para proteger nossos equipamentos bélicos novos, para o nosso inimigo não ter acesso. Porque, assim como no Projeto Manhattan original, eu creio que se tiver acontecendo no Projeto Manhattan 2.0, o grande pulo do gato, a grande vantagem é o sigilo, para você pegar o seu inimigo de surpresa, né? Com certeza. Então, acho que a questão alienígena caminha muito. Principalmente quando a gente lembra que Ronald Reagan falou 4 vezes, inclusive em 1987 ou 89, na Assembleia Geral da ONU, ele fez ali uma apresentação falando que se tivesse uma invasão alienígena, acabaria todos os problemas da humanidade e acabar a Guerra Fria, porque a União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para vencer. Uhum. Aí a gente que viu aquilo falou, isso é palhaçada, né? Só que ele tinha conversado isso com o Gorbachev já. Eles combinaram, né? Hoje discurso, tem né? documentos disso, né? É? Eles combinaram, falaram, pô, se tivesse uma invasão alienígena, foi um encontro na Suíça, e eles falaram, a gente poderia encerrar a Guerra Fria trazendo uma falsa invasão alienígena, né? Porque a gente teria uma justificativa de estar unido pra vencer esse inimigo externo. É a mesma história de enganar para um bem maior, né? Exato. Aí depois, pensando no conceito de operação psicológica, né? Que é quando a gente chama de... A gente chama que eu trabalhei nessa área no Exército, né? Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. É como se fosse marketing de Estado ou Estado passando uma visão de mundo para a sociedade, né? Aí eu vou voltar àquele negócio que eu falei da Segunda Guerra Mundial, da operação falsa, que é a Operação Fortitude Norte ou Bodyguards, né? Guarda-costas. Eu creio que os americanos, talvez combinando isso já com os russos num back channel, né? Nas conversas secretas, eles já... É como se fosse um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Por exemplo, chega um ponto que fala, cara, vai ter a Terceira Guerra, a gente vai ter que jogar bomba atômica. Eles fazem uma invasão alienígena falsa pra falar, para tudo, estamos sendo invadidos, a briga não é mais nossa, é nós contra eles. Entendi. Eu acho que é um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Saquei. Uma operação psicológica. Claro. Como? Usando TR-3B, essas aeronaves exóticas aí da Northrop não, é nave. até holograma também. Claro. Né? Não, armamento, nave, avião, pra fazer essas coisas, ele tem, né? Com certeza essas empresas têm avião aí que você decolar e hoje passar aqui em cima, você vai achar que é um disco a galera voador. infarta, né? Você vai achar que é um disco voador. Sim, com certeza. Quando você vai nas fazendas por aí e vê os drones que existem hoje de pulverização, você fala, cara, se esse negócio levanta aqui e a pessoa não conhece, já era. É um disco voador. Eu já filmei alguns drones lá em Niterói. É um drone que ele brilhava vermelho assim e ele tinha uma luz amarela no meio. Então, esse é um negócio muito estranho, muito estranho. E ele parecia, olhando de baixo, à noite, né? Parecia como se fosse até um pentagrama, assim, uma estrela de 5 pontos. Olha só. Aí eu olhei e falei, cara, não é possível, meu irmão. Aí minha filha falou, é um drone. Eu falei, mas que drone, hein? Caraca, velho. É do McDonald's, vermelho e amarelo? Que parada é essa? Mas luzes estranhas, né? Então tem uns drones muito loucos aí, né? Não, tem uns drones muito doidos. Que legal. Inclusive, eu não vou lembrar o nome do diretor da Lockheed Martin, mas teve um diretor que ele falou, sabe esses negócios que você vê no Star Wars? A gente tem tudo isso aí. Eu falei, pô, esse cara essas naves aí não é nada, a gente tem tudo, sabe? Tem tudo. Não, é muito bom. Tem uns videozinhos de propaganda no canal do YouTube da Lockheed Martin, você olha e você fala, cara, esses caras estão de palhaçada comigo, não é possível. Eles têm. E tem uns documentários que contam a história dessas partes mais secretas dessas empresas, que é sensacional, né? Não, e você vê, tem 2 caras que bancaram isso, né? Na verdade, 2 caras bancaram e tem 2 famílias que participaram. O Bason e o Babson. Esses 2 caras, um deles, eu não me lembro qual dos 2, a filha morreu afogada e ele entrou numa neura de que o que matou a filha foi a gravidade, porque a filha caiu na piscina e afundou, então a culpa era da lei da gravidade. Entendi. Então ele entrou numa que ele queria vencer a gravidade. Fazer o motor antigravitacional, né? E, inclusive, na década de 20 já tinha pesquisas de electrogravitics, né? Dessa tentativa de, através da eletromagnetismo, vencer a gravidade. Mas o Babson e o Bason, eles pegaram o pessoal do Johns Hopkins e também da Universidade da Carolina do Sul, que eram o casal
casal Bryce e Cecile DeWitt, que eram físicos de altíssima patente. E eles também, por outro lado, contrataram o Lewis Witten e o Edward Witten, né? O Lewis Witten era um dos maiores físicos da época, tá vivo ainda, acho que tá com 103 anos. E o Edward Witten é professor de Princeton, né? Ele é um dos proponentes da teoria das cordas, inclusive. Isso. E a teoria das cordas, na verdade, entra muito na questão da gravitação quântica também, né? Lógico. Existem alguns caras que acham que a teoria das cordas, que meio que não deu em nada, na verdade foi uma grande distração pro desenvolvimento dessas aeronaves de plataformas exóticas, entendeu? Que era tipo, não, a gente tá pesquisando isso aqui. Você fala, cara, vocês ficaram 40 anos pesquisando um negócio que não foi pra frente, é porque as pesquisas estavam, na verdade, era uma parceria das universidades com o sistema de defesa para produzir essas aeronaves exóticas aí, né? E essa é uma tese que o Eric Weinstein defende. O Eric Weinstein, ele fala, cara, o projeto Manhattan, eles pegaram cientistas top do mundo e sumiram com os caras, botaram lá em Los Alamos, no meio do nada, isso. Né? Pra fazer isso hoje não tem como. Todo mundo vai falar, cadê os caras? Os caras sumiram? Então eles ficam onde eles estão e vão falar, não, eu tô pesquisando só que aí eles os quartos aqui, né? Os filamentos de energia aqui da teoria das cordas. Põe umas coisas de fachada muito complicada, né? Que os caras falam, pô, meu irmão, não tô entendendo, são bilhões, vocês não chegaram a lugar nenhum. Eu falo, desculpa. Na verdade, chegaram, né? Se não tivesse feito, não tinha TR-3B da vida, né? Isso mesmo. É isso mesmo. A minha ideia do projeto Manhattan 2.0 veio da aparência de que os Estados Unidos já chegaram a ter 30 ogivas nucleares, hoje eles têm 30 mil, hoje tem 3 mil. A Rússia tem 7 mil. Então eu pensei, cara, se esses dados estão corretos, parece que estão, nunca os Estados Unidos teria menos da metade das ogivas nucleares do que a Rússia. É sinal de que eles têm outro equipamento melhor. Com certeza. E aí me entrou essa neuro de, eu acho que tá tendo outro projeto Manhattan aí, desenvolvendo algo ainda mais interessante do que até o Edward Teller desenvolveu com a bomba H, né? Seria um momento aí bom pra testar, né? Vamos dizer assim, agora né? É esse. Teria um momento pra testar, né? Dizem também que quando essa guerra na Ucrânia mais recente começou, porque a encrenca na Ucrânia vem desde 2003, né? Sim. Aí teve a crise Euromaidan lá, que foi em 2013, 14, e agora depois de 2022, que fevereiro começa. Mas dizem que quando começou quando teve essa operação aí da Rússia invadir a Ucrânia, começaram a aparecer muitos OVNIs na Ucrânia. Sim, muitos. Né? Muitos mesmo. Aí o que eu falei? Que OVNI, rapaz? Os americanos estão testando a nave dele nova, pô. Isso aí mesmo. Né? Começou a aparecer botando na muito, conta cara. dos alienígenas, pô. Muito mesmo. Né? Então, assim, é a hora de testar os equipamentos agora. É a hora, né? A desculpa tá pronta, test né? drive, né? Claro, a desculpa tá aí. Tá aí, pô. Caramba, acho que é isso. Cara. Mas você acha que o nível tá subindo, então? Cara, eu acho que tá. Tem o que você acha da fusão nuclear nessa história toda? Cara, eu acho sensacional. Né? Eu acho sensacional, né? O pessoal conseguir... E na Europa é onde tá os maiores desenvolvimentos. França, Sim. Alemanha... Eu né? acho que tem um pouco desse sigilo também, que eles já dominaram isso já há algum tempo, a gente só ficou sabendo por agora. Você acha eu acho que já é uma coisa que já tava rolando, mas eu não vou falar, porque senão meu inimigo vai ter o insight de que é possível, vai investir nisso também. Entendi. Mas eu acho que isso entra uma coisa meio conspiratória também. A gente hoje já teria, em tese, condição de ter energia limpa e gratuita. Eu acho, pro mundo inteiro. Por quê? Aí, mais uma vez, entra o sigilo da questão alienígena. O sigilo da questão alienígena é porque existem os alienígenas e eles acham que a humanidade vai entrar em parafuso se souber disso. Eu não acho que é isso. Eu acho que, na verdade, existem aeronaves de plataformas que a gente não conhece ainda. E o sistema de propulsão dessas aeronaves que a Lockheed Martin, Skunk Works e a Phantom Works da Boeing desenvolveram, já tem energia limpa e renovável pro mundo inteiro. Então isso precisa ser sigiloso. Porque essa ideia da gente ter continentes inteiros na pobreza não precisava existir mais. Mas não é interessante que todo mundo seja próspero. Exato. Porque a prosperidade gera autonomia, a autonomia gera independência. Então eles querem escassez, dependência, né? É então, conspiratório? Conspiratório. Mas eu creio que com os avanços que a gente tem hoje, já seria possível a gente ter uma matriz energética limpa. Como? Não sei exatamente. Vou dar um exemplo meio chulo aqui. Você deve lembrar do Bob Lazar, lembra dele? Claro. Então, Bob Lazar falava do elemento 115 nos anos 80. Do tal do Moscóvio, né? Depois aí, não, a gente descobriu agora em 2002, sei lá, 2003. O cara falava nos anos 80. Então, isso aí, eu não sei se o que ele falou tem base. Talvez, muitos acham até que ele foi induzido ao
erro pra ele ser um idiota útil na divulgação, né? Mesmo, pode ter sido, mas essa ideia do Moscov é curioso. Sim, que ele viu coisa lá e falou que faz sentido. O elemento 115, né? Isso aí. Então, assim, se o Bob Lazar falou nos anos 80 de uma coisa que a gente só ficou sabendo em 2002, eu falei, cara, a gente deve ter coisa que já teria resolvido muito dos problemas que a gente tem, mas não há interesse, né? Porque existe uma indústria... Os caras devem estar uns 20 anos na frente, sim. Então, a Anne Jacobson, ela tem um outro livro chamado The Pentagon's Brain, O Cérebro do Pentágono, que é só sobre a DARPA, né? E aí ela mostra, poxa, a DARPA, que antes era ARPA, né? Não tinha letra D, eles criaram a ARPANET em 69. Então, esses caras já tinham uma internet em 69. A gente foi conhecer a internet nos anos 90. GPS eles tinham também no final dos anos 60. No Brasil, chegou em 2002 e era só pra carga de alto valor. Alto valor, né? Então, assim, tem um gap de 20 anos. Então, a pergunta é, o que já tem hoje que a gente só vai saber daqui a 20 anos? E se a gente imaginar como é que tá o progresso da tecnologia, pô, daqui a 20 anos já terão coisas assim mirabolantes, né? Com certeza. Então, é difícil até de imaginar. Você vê o que o Musk tá fazendo, né? Com os foguetes, né? E tudo. Então, surreal, né? Tem um negócio de energia também que sempre foi de teoria da conspiração. Eu acho que existe uma possibilidade disso virar mainstream, que é o negócio da Zero Point Energy. Você já viu isso? Não, esse não. É como se fosse extrair energia do próprio vácuo. Negócio assim. Tá. Energia do vácuo. Eu acho que os caras já dominaram isso também. Eles estão fazendo um diversionismo, jogando a gente pra fusão nuclear, pra dar fusão na fissão, né? Pra falar, não, agora estamos reproduzindo o Sol. Aí todo mundo, meu Deus. Então, mas a fusão nuclear nos Estados Unidos, até pro pessoal saber, ela é diferente dos outros países. Entendi. Porque lá nos Estados Unidos eles usam aquele laboratório lá, fudidão lá, de laser lá que eles têm. Sim. Que eles fazem a fusão por laser de alta potência. Entendi. Eles não fazem com reatores tokamak lá que tem na Europa. Uhum. É um processo diferente e até hoje é o único processo que gerou energia positiva. Que deu o resultado. americano. Entendi. E o Bill Gates, ele tá investindo num monte de startup que já tá conseguindo fazer pequenos geradorzinhos de fusão, não de fissão, de fusão, pro cara ter em casa. Então deve ter alguma coisa nesses cantos aí, que esse negócio já tá muito desenvolvido. É isso que eu falei. Eu acho que hoje a gente tá sabendo do que já tinha 20 anos atrás. Então eu acho que já teria você ter esses reatores dentro das casas das pessoas, tranquilo. Ou umzinho por cada cidade, alimentando a cidade. Porque o Bill Gates tá investindo nisso. Ele tá investindo nisso também, né? Tudo bem, ele tem muito dinheiro, mas não achou na rua. Não, e pra mim, o Bill Gates, tanto o Bill Gates quanto o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, eu acompanho tudo que eles estão fazendo e falando, e pra mim é batata. Porque o track record desses caras, de falar vai acontecer e acontecer... Vai, né, cara? Então, se ele botou dinheiro no negócio, eu falo, isso é quente. Isso é quente. É isso mesmo. É quente, vai rolar. É isso mesmo. Eu não duvido, não. É isso mesmo. É a doideira, né? Não, o Bill Gates falou pra mim, eu tô de olho. Quando ele falou o negócio lá no TED Talk lá do coronavírus e tal, e 5 anos depois... Sim, apareceu, né? Ali eu aprendi, falei, tio Bill falou, eu tô dentro. Cara, teve uma do Bill Gates que eu vi. Bill Gates também é estranho. O Bill Gates e ele planejando uma pandemia, cara. Você viu isso aí? Eu não tinha visto, não. Tem um e-mail que é o Bill Gates e o Epstein planejando uma pandemia global. Será que é de quando? Cara. Você lembra? Nesse e-mail? Tem que ver a data, né? Não, é de bem antes. Do tipo 2015, alguma coisa assim? Coisa assim. Rapaz, essa eu não tinha visto, coisa assim, procura lá depois que tem. É o Bill Gates e ele planejando uma pandemia. A galera da conspiração deve estar dando cambalhota, né? Essa eu vi. Qual outra que você lembra aí que você achou mais assim? Cara, eu vi algo do Bill Gates que era... Bill Gates envolvido com projetos de eugenia, de engenharia genética de bebês. Cara. Eles estavam fazendo algum tipo de engenharia genética. Na verdade, uma das... Agora, o Bill Gates, só te interrompendo, cara. Fica à vontade. Assim, eu nem duvido muito de muita coisa do Bill Gates, porque ele, naturalmente, ele já falou umas ideias muito malucas. Aquela de jogar pó de giz na atmosfera da Terra pra reduzir a temperatura, aquela loucura... Dá pra extinguir a humanidade facinho, né? Gigantesca que ele falou, Era do gelo nova, né? Então, aí as coisas que ele fala, assim, meio que naturalmente... Sim. Tem coisa que você fala assim, se encontrar tal coisa, cara, tudo bem, pode ser muito absurdo, mas eu não vou duvidar 100%. Entendeu? Sim. É um cara que tem ideias estranhas. Eu tenho umas ideias estranhas. Esse negócio dele comprar quase todas as terras agricultáveis dos Estados Unidos, né? Virou um grande latifundiário. Exato. Não deve ser pra produzir comida pra acabar com a fome no mundo, eu acho, né? Acho que não é pra ajudar as criancinhas carentes, não. Não, e tem lá até os projetos que ele se envolve, né? Tem o famoso que é a privada, não sei do quê. Sim. Que muita coisa vira meme e tal. Vira meme. Mas você vê que tem umas ideias assim, que aparece uma coisa e fala,
cara, é o Bill Gates, não dá pra duvidar. Não dá pra 100%. duvidar. O cara tem ideias altamente exóticas, né? Então você acha que essa aí do Bill Gates é que chamou mais atenção? Caramba, eu achei muito estranha essa, né? Porque a primeira mulher que denunciou o Epstein, né, que era a Virginia Giuffre, ela dizia que o negócio do Bill Gates com o Epstein não era acessar as meninas e participar das festinhas, eram as pesquisas genéticas. Ela já tinha jogado isso, né? Inclusive, a morte dela foi estranhíssima, porque ela foi a primeira a denunciar. Ela falou, se eu morrer, se eu aparecer morta aí, não foi natural não, tá? Vocês já sabem quem foi. E aí, primeiro, ano passado, ela foi atropelada, acho que por um caminhão. Quase morreu. E aí depois apareceu a notícia que ela tinha, vou adaptar aqui a frase, ela tinha interrompido a sua própria vida. E aí quem conhece a história falou, acho que eliminaram ela, né, conforme ela tinha falado. E aí começam a aparecer áudios estranhos, que a gente não sabe se é ela ou é inteligência artificial, mas ela dizendo, eu deixei tudo pronto já, que se eu morresse, esses áudios iriam vazar. Por aí. E nesses áudios ela fala isso, do Bill Gates. Ela fala, o Bill Gates ele não vai lá pra curtir festa não, ele tá lá, ele tá junto com a Epstein fazendo pesquisas genéticas lá, engenharia genética, criando super seres humanos e tal. Algo que meio que já é oficial no Vale do Silício, que eles já falam até dos super bebês do Vale do Silício, porque dos 13 filhos do Musk, só um foi feito por vias normais, né? O resto é tudo fertilização in vitro, né? In vitro, Aí ele escolhe QI, escolhe altura e tal. Até aquela... eu não lembro o nome original, mas a filha dele, a Vivian, né? Que era um menino, né? Fez a transição. Ela fala, meu pai me rejeitou porque eu não sou uma pessoa que ele quis e fruto do amor. Eu sou um produto que ele comprou. E ele comprou um menino, eu não quis ser menino. Aí ele ficou chateado comigo. Terrível, né? Tem isso mesmo. Não, tem muita gente aí que tá começando a ficar frustrada porque tá vendo o Michael... Cara, assim, se você vai se frustrar com o seu ídolo, não veja, entendeu? Total. Porque muito provavelmente ele vai estar no meio disso aí, né, cara? Com certeza. Eu já tive decepções assim várias vezes. Ele vai estar. Um cara que tá nos negócios do Epstein o tempo todo é o Stephen Hawking, cara. Sim. O Stephen Hawking, você fala assim, caramba, aí tem esse lado. Porque tinha as festas, o negócio, mas tinha outras coisas, né? Tinha outras coisas. Mas antes de entrar nas outras coisas, é importante a gente lembrar que o Stephen Hawking, ele era meio taradinho. Né? Ele... eu vou dar um exemplo. Quem participava também, tá até na foto na Ilha do Epstein junto com o Stephen Hawking, é o Kip Thorne. É o Kip Thorne? Dele? Não, eles fizeram a aposta usando... Você lembra da aposta? Lembro. Quem ganhasse ia ter que pagar a assinatura da Playboy, né? Isso. Que era se signos, acho que é signo X1, era um buraco negro ou não. Isso aí. Então, até no filme, como é que é o nome do filme mesmo? Esqueci o nome do filme do... É a Teoria de Tudo. Teoria de Tudo. Mostra que ele era meio safadinho, né? Isso. E aí, um outro físico americano, na verdade, doutorado dele em Harvard é física matemática, né? Que é o... Como é que é o nome dele? Eric Weinstein. Ele diz que ele conhecia o Stephen Hawking e tal, e que as enfermeiras do Stephen Hawking levavam ele em casa de meninas, dançarinas, e ele curtia. Ele ficava lá. Mas assim, tirando isso, Jeffrey Epstein era um mecenas das artes e um patrono também da ciência. Ele patrocinava muitos projetos científicos, né? Na época, o reitor de Harvard era amigão dele, ele tinha até uma sala em Harvard, segundo algumas informações, e ele tinha muitíssimo interesse não apenas na física e na ciência mais arrojada, mas ele tinha interesse também em pesquisas de antigravidade. Isso que é interessante também, né? A gente pensar nesses setores mais sigilosos das empresas de defesa, né? Da Lockheed Martin Skunk Works, né? Desses drones estranhos que também os caras viram na Venezuela, né? Né? Então, aí por que ele teria esse interesse? Porque se ele realmente trabalhava para agências de inteligência como se suspeita, parece que hoje é meio consensual com esses novos documentos, ele estava passando informações de interesse bélico para as outras nações para quem ele trabalhava. Entendi. Então, conhecer... Se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, como é que os Estados Unidos venceram? Eles venceram porque tinham os melhores físicos, poxa. Né? Reuniram todo mundo no Projeto Manhattan. Né? Então, se você faz um Projeto Manhattan 2.0 ali e suga as melhores ideias e informações, você tem a nova arma e se torna invencível novamente, né? Então, o interesse era esse, me parece, né? Entendi. Então, o Stephen Hawking... E o Stephen Hawking, ele tava ali... Tudo bem, pode estar até pelas festas... Eu acho que era mais por causa dos eventos de ciência mesmo. De ciência mesmo, Eles faziam eventos específicos só de física, né?
Mas isso ainda vai dar muito o que falar, né? Então... E será que tem mais coisa pra ser liberada? Tem, com certeza. Tem, né? Isso pra mim, isso tudo é hangout limitado, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de Epstein como uma pessoa que tinha problemas nessa questão de sexual e tal, isso é uma espécie de ocultamento também. Porque o outro lado dessa história é o Epstein no mercado financeiro e os seus financiadores. Porque ele andava com o Lex Wexner, eles tinham vários patrocinadores ali de alto escalão e que essas conexões geralmente não aparecem. Entendi. Então parece que eles falam assim, tá todo mundo querendo saber Epstein, vamos liberar tudo sobre esses casos de escândalos libidinosos e vamos cobertar o resto. Pra cobertar o outro lado, que o outro lado é a outra metade da laranja que ninguém nunca viu ainda, o The Dark Side of the Moon. Exatamente. Esse virou o desconhecido até hoje. Exato. Você vê que sai uma nova leva, mas essas informações não aparecem, né? Porque se ele estivesse vivo agora com esse negócio de IA aí, como que será que seria, hein? Se ele não tivesse com problema jurídico, ele seria um dos maiores patrocinadores. Ele ia estar na vanguarda do negócio. Porque se ele Bitcoin, ele tava, né? Ele tava na vanguarda do Bitcoin. Uma das coisas que falam lá, que é o Satoshi, seria ele, né? Existe essa hipótese, né? Aí você acha que é demais, né? Eu acho que não é ele, porque eu acho que ele não teria capacidade intelectual de escrever um white paper brilhante daquele, né? Mas ele deve ter patrocinado os primeiros... Ele conheceu o Satoshi. Acho que ele patrocinou o Satoshi. Eu acho que ele deve ter patrocinado. Ele ser o Satoshi, acho que não. Ele é o patrocinador do Satoshi. Você acha que isso aí pode impactar o Bitcoin de alguma forma? Eu acho que não. O preço? Não, né? Acho que não. Não? Porque eu acho que vai ficar restrito ao universo do boato aí, do rumor. Isso aí vai ficar... acho que não atrapalha, não. Porque eu já vi uma galera que gosta de Bitcoin, nesse pouquinho de tempo aí. O pessoal já veio, caramba, isso aí vai ser muito decepcionante, cara. Vou sair fora. Se for o Satoshi. O Satoshi, porque é porque todo... aí tem a galera que, cara, a galera toda que uma mitologia, negócio, a galera acredita, ué. Mas eu acho que não teve tanta repercussão não chegou ao mainstream, talvez, né? O lance do que? Dele ser o Satoshi? Será? Assim, também, quem é libertário raiz e sabe o que é um hash, né, um blockchain, tá sabendo disso. Mas a garotada que tá usando aí, acho que às vezes nem sabe que é Satoshi, né? Não sabe, né? Não sabe o que é Satoshi. Ele quer ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas se ele estivesse aí por trás, você acha que se ele estivesse vivo, ele estaria por trás desses lances de IA aí forte, né? Com certeza. Talvez alguns dos primeiros envolvimentos ele deve ter patrocinado. Ali atrás, ele deve ter através dos fundos. Que ano mesmo? Se eu não tô enganado, foi em 2021. 2021 não, 2020, porque o Trump tava ou foi 2019 ou foi 2020, depois se a galera quiser conferir. Aí o Inovari falou assim, pergunta pro Sacani se ele acredita que a família Rothschild, entre outras, controla o mundo. Isso aqui foi um assunto que a gente não tocou, né? Eles controlam a revista The Economist, que lança que todo ano lança capa com a agenda da elite. E Daniel, você acredita mesmo na Bíblia? Cara, eu vou falar do meu lado aqui, esse lance de família controlar o mundo. Nós estamos falando aqui do Musk, cara. O poder que estão colocando na mão dele, cara. Poder grande. De um cara só, que nem é de uma família. Satélite, né? Tudo bem que ele tem 12 filhos, tem uns 500 filhos. Mas, cara, acaba que o poder fica concentrado em muito poucas pessoas. Isso fica no mundo mesmo, só não tem como. E acho que desde que o mundo é assim, né? Claro. As famílias da nobreza, as castas indianas. Exatamente. Sempre foi isso, cara. É perigoso pra caramba? É muito perigoso, entendeu? Mas vai fazer o quê? Como que você vai lutar contra isso? Você pega na própria Rússia, né? A Rússia tá na mão de quantos caras lá? Dos oligarcas lá, os oligarcas, os dinossauros, herdeiros da União Soviética, né? Então é assim, cara. Amigos do rei, né? Não tem como. O mundo tá na mão de poucos mesmo, que tomam decisões mesmo pra humanidade. Mas a Rothschild tá atrás da revista? Como? Faz parte do conglomerado deles. Tá. O André Brandão perguntou o que é adenocromo. Real ou lento? Esse assunto aí é meio escabroso, né? Assim, eu vou falar da Megan Fox. Megan Fox é uma atriz que ela diz que ela consome o sangue do namorado, e o namorado consome o sangue dela pra eles ficarem mais jovens, né? A Sandra Bullock já falou que ela faz aplicações no rosto de sangue extraído de criança e tal. Então, vai por essa linha, mas eu não vou entrar nisso, não. Tem aqueles caras que trocam o sangue, né? De tempo em tempo. Tem aquele cara que tá gastando uma fortuna, né? Que ele troca com o filho dele, troca de 18 anos. Troca com o filho dele, exatamente. Isso mesmo. Ele tem... Na verdade, ele chegou a falar que ele teve o filho só pra fazer isso, né?
Ele chegou a ter filho só pra poder Se ele trocar. tiver algum problema com o órgão, ele pega o do filho, o coração, o pulmão, ele mata o filho, tá nem aí. É isso aí. É filme também. Cara. Tem um filme que, se eu não me engano, é Uma Linda História de Amor, que é mais ou menos isso. Só que é uma família. Tem história de clone, né? Que o cara faz um clone dele pra ele poder trocar o órgão, se precisar, né? Nesse caso, foi uma família que a menina tinha câncer e aí tiveram uma irmã, tipo, quando a menina descobriu pra poder tinha 6 anos. Usar a medula óssea. E aí, dela. A menina tinha 6 anos, ela vive até os 15. Então, durante 8 anos, a menina foi submetida a todo tipo de cirurgia, intervenção médica, extração de sangue, pra curar o câncer dessa irmã mais velha. Entendi. Às vezes tem até histórias reais disso, né? Aquele dia que o Ryan tava aqui, nós falamos daquele cara que tava fazendo essas coisas, lembra? Aí eu fui até pesquisar lá na China, e aí mostrou que tava dando um monte de efeito colateral nele e tal, e ele tinha parado. Que ele tava fazendo esse negócio de rejuvenescimento, usando sangue, célula e tal, e não tava dando muito certo. E aí ele deu uma parada nisso aí. Sim. Então, o pessoal diz que as celebridades, Hollywood, eles têm uma longevidade, assim, aquela aparência mais jovial, porque eles usam esse tipo de coisa. Esse termo específico é um termo problemático e vai muito além disso, mas o geral é isso. Eu não sei se adenocromo é exatamente isso, mas eu vi que uma espécie de embaixadora desse isso tipo de... sai quando a pessoa é submetida à tortura, entendeu? Quando ela tá em pânico, tortura, aí sai essa substância, a teoria. E aí os caras utilizam isso, tanto para rejuvenescer, quanto como entorpecente que dá uma onda. Só que isso é extraído de crianças que estão passando por estresse extremo ou muita dor. É tipo um hormônio, então. É como se fosse uma adrenalina especial que os caras usam para rejuvenescimento e também para entorpecente. Eu não sei se é exatamente essa substância. Aí os caras vão dizer que existe uma rede que pega crianças e faz essas maldades para usar esses produtos e tal, entendeu? E eles dizem que a elite de Hollywood usa isso para... Então, a Beyoncé, ela já declarou publicamente que ela tem jeitos, né? Ferramentas de manter a aparência dela muito jovem. Sim. Tem coisa muito estranha, né? A Megan Fox tem falado coisas muito estranhas nesse sentido, essa atriz. Aí dá margem pra galera, né? Entrar nessas ideias. Aí dá mesmo. Ela falar que bebe o sangue do namorado. Louco. É tipo vampirismo, né? Bom, pra finalizar, o Charles Almeida falou assim, será que esses 2 vulcões mencionados pelo Sakane podem realmente abalar o mundo e causar cataclismo capaz de rachar a Terra? Rachar. Ou será o Apophis? Racha os Estados Unidos ali, né? Dizem que pode gerar uma fissura. Pode. O Yellowstone, mas não rachar a Terra, não vai rachar a Terra. A Terra já é mais complexa. O Apophis não vai bater na Terra também. O Apophis é o asteroide que tá vindo aí, mas não vai bater, vai passar longe até. Agora, o problema desses supervulcões entrando em erupção hoje é a nossa dependência tecnológica, cara. Entendi. Então, você parar, por exemplo, o transporte na Europa... Não é o escurecimento da atmosfera e atrapalhar a agricultura, cara. não? Não, nem é, porque... Não, ele vai ter... no final das contas, ele vai ser bom. Porque o vulcão ele dá uma resfriada no planeta. Entendi. Entendeu? Aí então, para uma grande aquecimento global... Para isso vai ser bom. Mas não pode gerar uma nova era do gelo. Exato. Mas o que eu falo é o seguinte, ele causaria uma quantidade de nuvem e poeira e cinza sobre a Europa, que seria praticamente impossível chegar a avião na Europa. Entendi. O transporte ficaria comprometido demais. Entendi. Então, a Europa passaria, assim, por um período terrível. Complicadíssimo. E nesse momento tecnológico que a gente vive, com todas essas tensões aí que nós falamos aqui, cara, seria uma coisa a mais. E um Mad Max europeu. Europeu, ali, né? que é europeu mesmo, cara. É europeu mesmo. Esse vulcão, ele fica em Nápoles, tá? Pra quem não sabe. Tem uma coisa, o estádio do time, do Napoli, hoje chama estádio Diego Armando Maradona, né? Em homenagem a Maradona. Entendi. Ele fica no meio da cratera. Eu tive lá, no Campo Flegrei, filmei a fumarola lá de Soltofata, que fica saindo a fumacinha. Tem um cheiro terrível de enxofre. Um fedor, né? Cara, e a galera vive lá numa boa. Você perguntar como que a galera vive, né? Eu cheguei a perguntar pra alguns de lá, né? Tranquilo, né? Quem vive em vulcão, eles têm uma frase que é muito interessante, cara. O vulcão, ele sai da destruição para a construção. Legal. Porque se você olhar a cidade de Nápoles, ela é toda meio amarelada. Entendi. Porque ela foi toda construída com rocha de vulcão. Pra quem não sabe, é em Nápoles que fica o Vesúvio também. Sim. Fica ali no outro cantinho de Nápoles. Então,
esse vulcão ele pode causar um problema social gigantesco e econômico na Europa. Entendi. Isso pode mesmo. Entendeu? Eu fui lá no Lago Gandolfo, ali perto de Roma. Ali também, né? Era um vulcão ali, não era? Ah, lógico. Ali é a cratera de um vulcão. E eu andei de pedalinho ali. Você andou de pedalinho? Andei. E eu fui olha só, hein? Pra vocês verem como que eu sou o ateu, menos ateu que vocês vão conhecer na história da humanidade. Tem o Observatório Espacial do Vaticano ali, né? Eu fui no Observatório do Vaticano e passei um dia lá com o Frei, legal pra caramba, que é o astrônomo de lá, cara. Sim. Olha aí, ó. Tá vendo, galera? E eles têm o outro observatório no Mount Graham, no Arizona, né? É porque, na verdade, aquele observatório deles ali hoje, ele não funciona mais. Eles tá desativado? Porque... virou uma casa de campo do Papa ali, exatamente. Né? E Roma, a iluminação de Roma tomou conta daquela região ali, o céu ali não é muito bom. Não enxerga legal, né? Então, os telescópios... Eu tive lá no telescópio, ele abriu o telescópio pra mim show, e tudo. Hein? O telescópio... Ali é bonito pra caramba ali, né? Ele usa mais pra fim educativo. Tá, entendi. Mas o telescópio que eles operam mesmo é o do Arizona. Ali é bravo, né? Tem aquela lente... Inclusive a sigla da lente é Lucifer, né? A galera vai ao delírio, né? Fala, lente Lucifer é sacanagem. Foi muito legal, cara. Eu passei um dia lá no Observatório do Vaticano. Ele não podia filmar ele. Foi muito engraçado. Os caras não são bobos não, né? Não, ele falou assim, não, você não me filma. Mas eu falei, mas eu queria filmar aqui e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Ele me explicava as coisas. Entendi. Aí saía... Aí ele saía e eu filmava a sala. Entendi. E explicando em português. Aí ia pra outra Será que é jesuíta o cara? Jesuíta. Né? Todos os cientistas vaticanos são jesuítas. Ele é jesuíta, ele contou a história dele e tal. Então, assim, muito legal. O observatório fica aí um belíssimo passeio pra quem for pra Roma. É legal pra caramba, é pertinho, né? 1h30, 1 hora de Roma ali. Tranquilo. Um lugar bonito, uma cidadezinha, cara. Muito legal. Aquelas cidadezinhas de filme mesmo, né? De filme, cara. Legal pra caramba. Mas o Papa Castelo não passa Gandolfo. mais lá, né? Hã? Esse Papa aí não tá indo pra lá, Acho que ele não curte mais ali o Castelo Gandolfo, não, né? Castelo Gandolfo e a cidade tem um lago gigantesco que é um vulcão extinto. Porque a Itália, na verdade, é só vulcão, né? E tem até uma praiazinha, né? Com cadeira de praia, você pega um solzinho ali. Mas eu fui lá, tava frio pra caramba. Tava frio? Não, fui no calorzinho, foi legal pra caramba. Eu fui no inverno, tava frio demais, cara. Mas muito legal, cara. Pô, foi um dia ali no Observatório do Vaticano. Pra você que me xinga aí falando que eu sou ateu. Eu sou sim. Mas o ateu, menos ateu que você vai conhecer. Show. Valeu. Muito bom. Valeu. Excelente conversa. Um prazer hoje. Aí. Excelente bate-papo. Valeu demais. Tamo junto. Prazer enorme.